Estamos começando mais um programa Som do Monte. Que alegria estar aqui com você. Você que nos assiste pela TV Canção Nova, você que me assiste pelo meu canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Você ainda percebe que eu estou no estúdio da meditação da palavra. É com esse estúdio que eu realizo a meditação da palavra. E o estúdio que você está acostumado neste programa, eu avisei no programa passado, tivemos um pequeno problema no computador que fazia acontecer naquele estúdio, o que não me permitiu gravar o programa para vocês no estúdio que é de comum ser o estúdio do programa Som do Monte. Para não perder o dia de gravação do Frei, esse daqui estava montadinho, estava tudo já certinho. Eu falei, não, vamos gravar no outro estúdio mesmo, para eu não perder esse dia de gravação. Mas o estúdio aqui é muito bonito, eu tenho certeza que você está feliz por estar no programa Som do Monte com este estúdio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje nós vamos meditar o livro Suco, de José Maria Escrivá. Estamos na página 168, parágrafo 499. Afirmas que vais compreendendo pouco a pouco o que quer dizer alma sacerdotal. Não te zangues se te respondo que os fatos demonstram que só o entendes em teoria. Cada dia te acontece o mesmo. Ao anoitecer, no exame, tudo são desejos e propósitos. De manhã à tarde, no trabalho, tudo são dificuldades e desculpas. É assim que vives o sacerdócio santo para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo? 500. Ao retomares o teu trabalho habitual, escapou-te como que um grito de protesto, sempre a mesma coisa. E eu te disse, sim, sempre a mesma coisa, mas essa tarefa vulgar, igual a que realizavam os teus colegas de profissão, deve ser para ti uma contínua oração, com as mesmas palavras estranháveis, mas cada dia com música diferente. É missão muito nossa transformar a prosa dessa vida em decassílabos, em poesia heróica. Nós estamos meditando aqui sobre trabalho e muitas vezes a gente cai na rotina. É sempre a mesma coisa. Já não aguento mais fazer isso, é sempre a mesma coisa. E aí José Maria Escrivá está dando uma correção. Não. Faça desta mesma coisa oração. Faça desta mesma coisa oração. Então você tem a sua rotina. Não se deixe engolir pela rotina. Não se deixe desanimar pela rotina. Não se deixe ficar agora numa situação de murmuração. É sempre a mesma coisa. Não aguento mais. Faço de qualquer jeito. Faça do seu trabalho uma oração. (501) Aquele é infinito o número de nécios que se lê na Escritura. Parece crescer de dia para dia, nos postos mais diversos, nas situações mais inesperadas, encobertas sob a capa do prestígio dados pelos cargos e até pelas virtudes. Quanta desorientação e quanta falta de bom senso terás de suportar. Mas não compreendo que percas por esse motivo o sentido sobrenatural da vida e permaneças indiferente. Muito baixa é a tua condição interior se aguentas essas situações e não há outro jeito senão aguentá-las, por motivos humanos.
Se não os ajudas a descortinar o caminho, com um trabalho responsável e bem acabado, santificado, fazes-te como eles, nécio ou és cúmplice. 502. Interessa que te afanes, que metas ombros, seja como for, coloca-os a fazeres profissionais no seu lugar. Constituem exclusivamente meios para chegar ao fim. Nunca se podem tomar nem de longe como o fundamental. Quantas profissionalites impedem a união com Deus? Olha que conselho importantíssimo. O seu trabalho nunca vai ser o mais importante na sua vida. Nunca. O seu trabalho pode ser o que for. Ele pode ter a importância que tiver. Mas o teu trabalho nunca pode passar na frente de Deus. Nunca. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Primeiro lugar, o reino de Deus. Você pode abrir também Lucas capítulo 10, versículo de 40 a 42. Marta toda preocupada, Lucas 10, 40 a 42. Marta toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Marta está pedindo ajuda para trabalho. Trabalhar, Marta está dizendo, trabalhar é mais importante que ficar aí sentada. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte. Em outras traduções, a melhor parte, que não lhe será tirada. Trabalhar é importante? Trabalhar é importante. Jesus está pedindo para Marta deixar de trabalhar? Não. Agora, entre trabalhar, Marta, e rezar. Rezar é mais importante. Me buscar é mais importante. A união comigo é mais importante. Jesus não está pedindo para deixar de trabalhar. Mas colocar o trabalho acima de Deus, isto é impensável. 503. Perdoa a minha insistência. O instrumento, o meio, não deve converter-se em fim. Se em vez do seu peso normal, uma enxada pesasse 50 quilos, o lavrador não poderia cavar com essa ferramenta. Gastaria todas as suas energias em transportá-la e a semente não pegaria, porque ficaria sem ser usada. 504. Sempre aconteceu o mesmo. Quem trabalha, por muito reta e limpa que seja a sua atuação, facilmente desperta ciúmes, suspicácias, invejas. Se ocupas um cargo de direção, lembra-te de que essas apreensões de alguns a respeito de um colega concreto não são motivo suficiente para prescindir do visado, antes mostram que pode ser útil em tarefas maiores. Como é terrível, né? Quando no seu ambiente de trabalho, talvez aquilo que você faz desperta ciúme, desperta inveja. Não é fácil. 505. Obstáculos às vezes existem, mas em algumas ocasiões és tu que os inventas por comodismo ou por covardia. Existem muitos sofrimentos que a gente passa que é a gente que inventa. Tem sofrimentos que a gente passa que é a gente que cria. Então, obstáculos às vezes existem, mas em algumas ocasiões és tu que os inventas por comodismo ou por covardia. Com que habilidade formula o diabo a aparência desses pretextos para que não trabalhes? Porque sabe muito bem que a preguiça é a mãe de todos os vícios.
A preguiça é a mãe de todos os vícios. 506. Desenvolves uma atividade incansável, mas não procedes com ordem e, portanto, falta-te eficácia. Fazes-me lembrar o que ouvi certa vez de lábios muito autorizados. Quis louvar um subordinado diante do seu superior e cometi: quanto trabalha? Deram-me esta resposta: diga antes, quanto se mexe? Desenvolves uma incansável atividade estéril. Quanto te mexes? Às vezes a pessoa faz muita coisa, às vezes a pessoa não para, mas ela não é frutífera naquilo que faz. Então ela está se mexendo muito, ela está sempre fazendo alguma coisa, mas não frutifica. Porque ela não faz com ordem, ela não faz com disciplina. Então nós temos que entender que não é o muito fazer, mas é o fazer com eficácia. Então, eu vou, por exemplo, vou devorar um monte de livro. Quantos livros você leu esse mês? Eu li 10 livros eu li. Agora, o quanto que ficou desses 10 livros na sua cabeça? Nada. Então, não é um muito fazer que diz que você é bom ou não, mas é o que você faz com qualidade, com eficácia. 507. Para tirar importância ao trabalho de outro, cochichaste. Para tirar importância ao trabalho do outro, cochichaste. Não fez mais do que cumprir o seu dever. E eu acrescentei: parece-te pouco? Por cumprimos o nosso dever, o Senhor nos dá a felicidade do céu. Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo eterno. 508. O Senhor tem o direito e cada um de nós a obrigação de que o glorifiquemos em todos os instantes. Portanto, se desperdiçarmos o tempo, roubamos a glória de Deus. Olha que pensamento lindo. Se desperdiçarmos o tempo, nós roubamos a glória de Deus. Cada tempo que Deus te dá é para a glória dele. Cada minuto que Deus te dá é para a glória dele. Todo tempo desperdiçado é um tempo onde roubamos a glória de Deus. 509. Bem sabes que o trabalho é urgente e que um minuto concedido à comodidade representa um tempo subtraído à glória de Deus. Que esperas, pois, para aproveitar conscienciosamente todos os instantes? Além disso, aconselho-te a considerar se esses minutos que te sobram ao longo do dia, bem somados, perfazem horas. Não obedecem à tua desordem ou à tua poltronice. 510. A tristeza e a intranquilidade são proporcionais ao tempo perdido. Quando sentires uma santa impaciência por aproveitar todos os minutos, hão de invadir-te a alegria e a paz, porque não pensarás em ti. 511. Preocupações? Eu não tenho preocupações, disse-te, porque tenho muitas ocupações. Interessante, né? Quem tem muita ocupação não tem a cabeça vazia para ficar pensando besteira. Por isso que muitos santos diziam: cabeça vazia, oficina do diabo. Então olha que interessante. Preocupações? Eu não tenho preocupações, disse-te, porque tenho muitas ocupações. Então quando eu tenho sempre o que fazer, eu não tenho tempo para pensar em besteira. Tem muita gente pensando em besteira hoje. Tem muita gente pensando em coisa que não deveria estar pensando, mas pensa porque está ocioso. A vida dela é celular, 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 celular. (512) Passas por uma fase crítica? Um certo temor vago, dificuldade em adaptar o plano de vida, um trabalho sufocante. Por que não te chegam as 24 horas do dia para cumprir todas as tuas obrigações? Já experimentaste seguir o conselho do apóstolo?
faça-se tudo com decoro e ordem, quer dizer, na presença de Deus, com Ele, por Ele e só para Ele. Gente, quantos conselhos maravilhosos. Eu vou dar um breve intervalo e a gente já retorna. Estamos de volta ao programa Som do Monte. É uma alegria imensa estar aqui com você. Estamos meditando o livro Suco de José Maria Escrivá. Estamos na página 173, no parágrafo 513. Quando distribuíres o teu tempo, deves pensar também em que é que vais empregar os espaços livres que se apresentam às horas imprevistas. O que você faz na hora vaga? O que você faz no seu tempo livre? Gente, a gente está com um vício muito grande, que é o seguinte: no tempo livre, na hora vaga, celular, celular, celular. Vendo o quê? Rolando. TikTok, Instagram e YouTube. Precisamos aproveitar melhor o nosso tempo livre. Aquele tempo que nos sobra. Porque às vezes você cumpre o teu dever, cumpre a sua obrigação, sobrou um tempinho. A gente podia ler, a gente podia rezar. Aproveitar melhor. Ficar em silêncio. (514) Sempre entendi o descanso como um afastar-se das contingências diárias, nunca como dias de ócio. Descanso significa represar, acumular forças, ideais, planos, em poucas palavras, mudar de ocupação para voltar depois com novos brios aos afazeres habituais. Gente, esse conselho é de suma importância. Muita gente acha que descanso é não fazer nada. Eu vou descansar. O que é descanso para você? Eu vou ficar na rede, não vou fazer nada. Eu vou ficar no sofá e vou ficar assistindo um monte de coisa e pronto, não vou fazer nada. Ei, cuidado. Você já teve a experiência, várias vezes, de fazer um descanso desse que eu estou falando aqui. Horas e horas em séries, horas e horas em filmes, horas e horas em videogame, horas e horas e não fazer nada. Ficou 5 dias assim. Tive um período de descanso do trabalho, da igreja, não sei da onde. 5 dias. Quando você voltou para casa, você voltou mais cansado do que foi. Meu irmão, onde já se viu? Você foi para descansar. E você cansou a sua mente com tanto filme, com tanta informação, com tanta imagem, com tanto videogame, com tanta coisa. Ei, você não descansou. Frei, mas o que é descansar? Vamos aprender. Sempre entendi o descanso como um afastar-se das contingências diárias. Então veja, o que é descanso? Você trabalha todo dia no computador, todo dia ali no computador e resolvendo isso, pronto. Descanso é você se afastar desta atividade. Então, um dia eu já fui pároco. Uma época eu cuidava de uma igreja. Por 10 anos eu cuidei de uma igreja, fui pároco de uma igreja. Então o que é descanso? Durante o período de descanso eu não vou cuidar daquilo que eu sempre fiz. Eu vou me afastar um pouco. Veja, eu estou trabalhando aqui, gravando vídeo para vocês. Quando eu vou para o meu período de descanso, é um período que eu não vou ver câmera na minha frente. Eu vou descansar. Então vamos lá, descanso é você se afastar das atividades que você tem como diárias. Nunca como dias de ócio, mas não é dia de eu ficar vagabundo, de não fazer nada. Então descanso significa represar, acumular forças, ideais e planos. No descanso é hora de eu ficar ali, planejando a vida, reestruturando a minha vida. Então eu vou aproveitar esse período de descanso para me organizar.
Olha, eu preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo. Eu preciso colocar ordem aqui, eu preciso colocar ordem ali. Eu estou muito atarefado, mas eu sinto que se eu fizesse isso, melhoraria a minha vida. Eu vou rever isso, vou rever aquilo. Sabe, é colocar a vida em ordem. É colocar os pensamentos em ordem. É fazer planos. É frutificar. Então não é ócio. Em poucas palavras, mudar de ocupação. Na verdade, é só mudar de ocupação. Então você não vai ficar lá sem fazer nada. Você vai mudar de ocupação para voltar depois com novos brios aos afazeres habituais. Mas veja, esse mudar de ocupação é mudar de ocupação que traga resultado para a sua alma. Então, beleza, Frei, é porque o meu trabalho era muito exigente. Agora, no meu descanso, eu vou assistir série o dia inteiro. Eu mudei de ocupação. Só que você mudou de ocupação para algo que está exagerado. Eu não estou falando que você não pode assistir um filme ou outro, que você não pode jogar um videogame, não estou falando isso. Eu estou dizendo que a gente tem que tomar cuidado para não exagerar, porque senão a gente entra na ociosidade, ou seja, 5 dias de descanso. O que você meditou? Quais foram os planos que você fez? Nada. Porque você só pensou em curtir. E curtir não é descanso. E como eu já disse, você vai chegar muito mais cansado do que quando saiu. Muitas vezes é assim. 515. Agora que tem muitas coisas que fazer, desapareceram todos os teus problemas. Sê sincero, como te decidiste a trabalhar por ele, já não te sobra tempo para pensar nos teus egoísmos. Olha que bonito, quando eu estou ocupado com as coisas de Deus, já não tenho mais tempo para pensar nos meus egoísmos. Isso é lindo. 516. As jaculatórias não dificultam o trabalho, como o bater do coração não estorva os movimentos do corpo. Às vezes, você não vai conseguir rezar no seu trabalho, mas você pode colocar jaculatórias que não te atrapalham a rezar. Por exemplo, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, eu te adoro. Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu confio em ti. Então, nós não conseguimos muitas vezes no nosso trabalho fazer orações e não sei o quê, porque a gente precisamos nos concentrar no nosso trabalho. Mas, hora ou outra, talvez dê para fazer jaculatórias. Tem vezes que nem a jaculatória dá. Mas, quando ali você sentir que dá, por que não rezar com jaculatórias? Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu espero em ti. Jesus, eu espero em ti. Ou então só o nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Algumas pessoas cantam, também cantos espirituais, algum canto que venha no seu coração. 517. Santificar o trabalho próprio não é uma quimera, mas missão de todo cristão. Tua e minha, santificar o trabalho é a nossa missão. Assim eu descobri aquele torneiro mecânico que comentava: deixa-me louco de alegria essa certeza de que eu, manejando o torno e cantando muito por dentro e por fora, posso fazer-me santo. Que bondade do nosso Deus. Olha que lindo, né? O mecânico todo feliz. Então significa que se eu estou aqui arrumando esse carro, alegre, feliz, fazendo bem feito, eu posso ser um santo mecânico? Pode. E ele está dizendo, ai que bom Deus, que bom Deus que permite que você seja santo assim. Então quer dizer, Frei, que eu sou dona de casa, se eu lavar bem a minha louça, se eu arrumar bem a minha casa, se eu cuidar bem dos filhos, se eu cuidar bem do marido, eu posso ser santa? Sim. Fazendo o que você tem que fazer, com amor, bem feito, para a glória de Deus. Você vai se santificando assim, nos seus deveres, nas suas obrigações, nos seus trabalhos. Você está entendendo?
Então você pode ser um santo mecânico, você pode ser um santo padeiro, você pode ser um santo Uber, você pode ser um santo médico, você pode ser um santo onde quer que você esteja, desde que você faça tudo bem feito para Ele, para a glória de Deus. Tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Assim diz a palavra. Minha gente, vamos terminar por aqui. Foi uma alegria estar com você hoje. Eu espero você na semana que vem, se Deus quiser. Lembrando que todos estes programas ficam gravados no meu canal do YouTube, Frei Gilson Som do Monte, para toda vez que você quiser assistir de novo, ou Canção Nova Play. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos começando mais um programa Som do Monte. Que alegria estar com você neste dia. Abre o teu coração, eu tenho certeza de que Deus vai falar muito com você hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos meditar o livro Forja, de José Maria Escrivá. Então você já pode pegar o seu livro. Nós estamos na página 162, no parágrafo 487. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. É impressionante a experiência de ver como se pode abandonar uma tarefa divina por uma miragem passageira. Essa é a palavra de Jesus, que está em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. E olha que interessante, José Maria Escrivá dizendo para nós, é impressionante de ver que muita gente abandona uma tarefa divina, abandona a vontade de Deus por uma miragem passageira. Igual o filho pródigo que abandona a casa do pai para ir atrás de uma miragem. Diz o texto bíblico que ele gastou o seu dinheiro com futilidades. Quis curtir a vida. Então, como que a gente abandona muitas vezes aquilo que é a vontade de Deus por miragens, por coisas passageiras? 488. O apóstolo Tíbio, esse é o grande inimigo das almas. Oh, meu Deus, a tibieza. A pessoa que não quer mais rezar. A pessoa que não quer mais, sabe, para as coisas de Deus é preguiçoso. Para as coisas de Deus eu não tenho vontade. Porque o Tíbio é assim, para as coisas de Deus ele não tem vontade. Para as coisas de Deus ele está cansado. Para as coisas de Deus eu não estou afim de rezar, estou meio desanimado, não estou com vontade de ir na missa. Vamos para o grupo de oração? Não estou afim de ir para o grupo de oração. Vamos ler a palavra? Não. Vamos estudar? Não quero. Então, para as coisas de Deus, o Tíbio é assim, para as coisas de Deus ele não tem ânimo. Agora você chame ele, vamos assistir uma série? Bora! Opa! Vamos pro shopping? Vamos! Vamos pra praia? Vamos! Vamos fazer isso? Vamos! Então assim, para as coisas do mundo, o Tíbio, ele está animado. Mas para as coisas de Deus, ele pensa duas vezes, ele não quer fazer, não sinto vontade. Então o apóstolo Tíbio, imagina um apóstolo, aquele que tem que servir a Cristo, aquele que tem que salvar almas. Então o apóstolo Tíbio, esse é o grande inimigo das almas. 489.
Prova evidente da tibieza é a falta de teimosia sobrenatural, de fortaleza para perseverar no trabalho e não parar até colocar a última pedra. Ou seja, como tirar essa tibieza? Perseverança. Eu preciso perseverar, eu preciso perseverar, eu preciso perseverar. Eu preciso perseverar na oração. Haverá dias em que eu não vou ter mesmo vontade de orar, mas mesmo sem vontade de orar, eu vou orar. Terão dias que eu não vou ter vontade de ir na missa, mas mesmo sem vontade eu vou para a Santa Missa porque eu preciso da missa. Você entende? Então o segredo para não cair na tibieza é a perseverança, perseverar, perseverar, perseverar. 490. Há corações duros, mas nobres, que ao se aproximarem do calor do coração de Cristo, se derretem como bronze em lágrimas de amor, de desagravo, inflamam-se. Pelo contrário, os tíbios têm o coração de barro, de carne miserável, e racham, são pó, dão pena. Diz comigo, Jesus nosso, longe de nós a tibieza. Diz comigo, vai, você que está em casa, diga comigo, Jesus, Jesus nosso, longe de nós a tibieza, tíbios não. Diga mais uma vez, Jesus nosso, longe de nós a tibieza, tíbios não. 491. Toda bondade, toda formosura, toda majestade, toda beleza, toda graça adornam a nossa mãe. Não te enamora ter uma mãe assim? 492. Somos os enamorados do amor. Por isso o Senhor não nos quer secos, rígidos, como uma coisa sem vida. Ele nos quer impregnados de seu carinho. 493. Vê se entendes esta aparente contradição. Ao fazer 30 anos, aquele homem escreveu no seu diário, já não sou jovem. E passados 40, voltou a anotar, permanecerei jovem até chegar ao octogenário. Se morrer antes, pensarei que fracassei. Apesar dos anos, andava sempre com a juventude madura do amor. 494. Como entendo bem a pergunta que fazia a si própria aquela alma enamorada de Deus. Houve algum trejeito de desgosto? Houve em mim alguma coisa que te pudesse, a ti, Senhor, meu amor doer? Pede ao teu Pai Deus que nos conceda essa exigência constante de amor. 495. Viste com que afeto, com que confiança os amigos de Cristo o tratavam? Com toda a naturalidade, as irmãs de Lázaro lançam-lhe em rosto a sua ausência. Nós te avisamos, se tivesses estado aqui. Confia-lhe devagar. Ensina-me a tratar-te com aquele amor de amizade de Marta, de Maria e de Lázaro, como te tratavam também os primeiros 12, ainda que a princípio te seguissem talvez por motivos não muito sobrenaturais. 496. Como gosto de contemplar João, que reclina a cabeça sobre o peito de Cristo. É como render amorosamente a inteligência, ainda que custe, para fazê-la arder no fogo do coração de Jesus. 497. Deus me ama. E o apóstolo João escreve, amemos, pois, a Deus, porque Deus nos amou primeiro. Como se fosse pouco, Jesus dirige-se a cada um de nós, apesar das nossas inegáveis misérias, para nos perguntar como a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? É o momento de responder, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Acrescentando com humildade, ajuda-me a amar-te mais, aumenta o meu amor. Amado irmão e amada irmã, o Senhor te amou primeiro. Não foi você que amou primeiro.
Deus te amou primeiro. E, portanto, o seu amor só será uma resposta. Mas respondamos. Ele está interessado no nosso amor. Jesus quer que a gente o ame. Veja, ele não pôde nos obrigar a amá-lo. Ou melhor, ele não quis obrigar-nos a amá-lo. Deus poderia ter nos obrigado. Não teria outra opção. Você tem que me amar, você é obrigado a me amar. Só que, na verdade, isso não seria amor. Porque o amor, ele tem a característica da liberdade. É por isso que no casamento se pergunta, é de livre e espontânea vontade que você quer casar? Porque o amor, ele precisa ser livre, ele precisa ser espontâneo. E Jesus, ele espera isso de você. E quando você dá isso a Deus, é uma resposta a quem te amou primeiro. Pedro, tu me amas? Frei Gilson, tu me amas? Ei, você me ama? Jesus está interessado, essa é a pergunta de Jesus. 498. Obras é que são amores, não as boas razões. Obras. Propósito. Continuarei a dizer-te muitas vezes que te amo. Quantas não te terei repetido hoje, mas com a tua graça será sobretudo a minha conduta, serão as bagatelas de cada dia que com eloquência muda hão de clamar diante de ti, mostrando-te o meu amor. 499. Nós os homens não sabemos ter com Jesus as suaves delicadezas que uns pobres homens rudes, mas cristãos têm diariamente com uma infeliz criaturinha, a mulher, o filho, o amigo, pobre também com eles. Esta realidade deveria servir-nos de revulsivo. 500. É tão atraente e tão sugestivo o amor de Deus que o seu crescimento na vida de um cristão não tem limites. 501. Não podes comportar-te como uma criança travessa ou como um louco. Tens de ser pessoa forte, filho de Deus, sereno no teu trabalho profissional e na tua vida de relação, com uma presença do Senhor que te faça esmerar-te até nos menores detalhes. 502. Se se faz justiça a seco, é possível que as pessoas se sintam feridas. Portanto, deves agir sempre por amor a Deus, que essa justiça acrescentará o bálsamo do amor ao próximo e que purifica e limpa o amor terreno. Quando Deus está de permeio, tudo se sobrenaturaliza. 503. Ama apaixonadamente o Senhor. Ama-o com loucura. Porque se há amor, e só então atrevo-me a afirmar que nem sequer são precisos propósitos. Os meus pais, pensa nos teus, não precisavam fazer nenhum propósito de amar-me. E que profusão de pormenores cotidianos de carinho tinham comigo. Com esse coração humano, podemos e devemos amar a Deus. Que coisa mais linda, né? Que bonito José Maria pensar assim. Nenhuma vez os nossos pais, não é comum nos pais falar assim, não, hoje eu tenho o propósito de amar mais o meu filho. Não, sabe por quê? Porque o amor é natural. À medida que o dia vai transcorrendo, à medida que a história vai acontecendo, o pai ama o filho naturalmente, a mãe ama o filho naturalmente. Nós deveríamos ser assim com Deus. Deveria ser natural em nós amar a Deus. 504. O amor é sacrifício e o sacrifício por amor, júbilo. O amor é sacrifício e o sacrifício por amor, júbilo. Não existe amor que não é sacrifício. A prova que você ama alguém é que você é capaz de se sacrificar. Quando você ama, você se sacrifica.
É por isso que não tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo amigo. Veja que o texto bíblico é sensacional. Ou seja, a prova que eu amo você é que eu me sacrifiquei por você, é que eu dei a minha vida por você. Então essa é a prova. E detalhe, outro texto bíblico vai dizer, ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então isso é uma prova de amor, porque ele não só morreu por mim, ele morreu pelo pecador. Essa é uma prova gigante de amor. Deus ama você, Deus te amou primeiro. Meu irmão e minha irmã, o programa de hoje está bom demais, mas eu preciso dar um intervalo e a gente já retorna em breve, tá bom? Daqui a pouco a gente se encontra, não sai daí não. Estamos de volta ao programa Som do Monte, é muito bom estar aqui com você. Estamos meditando o livro Forja, de José Maria Escrivá. Estamos na página 167, parágrafo 505. Responde a ti mesmo. Quantas vezes por dia a tua vontade te pede que ponhas o coração em Deus, para que lhe entregues os teus afetos e as tuas obras? Boa medida para verificares a intensidade e a qualidade do teu amor. Olha que interessante, né? Quantas vezes por dia a tua vontade te pede que ponhas o coração em Deus? Quantas vezes por dia você tem esse desejo? Eu quero te amar mais, eu quero te adorar mais. É aí que a gente pode medir um pouco do nosso amor. Então, se você perguntar para um namorado que está apaixonado pela sua namorada, então quantas vezes você podia perguntar para ele, quantas vezes você pensou na sua namorada hoje? Nossa, eu pensei várias vezes. E você teve desejo de estar com ela? Sim, eu estive. Porque o amor é muito grande. Então, quando você tem amor, o desejo é estar perto. O desejo é amar. Então assim nós temos que ser com Deus. O desejo de adorar o Santíssimo, o desejo de rezar, o desejo de estar na sua presença. 506. Convence-te, filho, de que Deus tem o direito de nos dizer: pensas em mim? Tens-me presente? Procuras-me como teu apoio? Procuras-me como luz da tua vida, como couraça, como tudo? Portanto, reafirma-te neste propósito. Nas horas que a gente da terra considera boas, clamarei, Senhor. Nas horas que chama de más, repetirei, Senhor. 507. Não percas nunca o sentido do sobrenatural. Ainda que vejas em toda a sua crueza, as tuas próprias misérias, as tuas más inclinações, o barro de que estás feito, Deus conta contigo. 508. Tens de viver como os outros que te rodeiam, com naturalidade, mas sobrenaturalizando cada instante do teu dia. 509. Para se poder julgar com retidão de intenção é necessário ter um coração limpo, zelo pelas coisas de Deus e amor às almas, sem preconceitos. Pensa bem nisto. Olha que interessante. Na vida nós vamos ter que às vezes julgar determinadas situações, nós vamos ter que julgar determinadas coisas. Mas olha, para se julgar com retidão de intenção, é necessário ter um coração limpo. Se você não tem um coração limpo, você toma lado. Se você não tem coração limpo, você erra o julgamento. Então é necessário o coração limpo, zelo pelas coisas de Deus, amor pelas almas e sem preconceitos. 510. Ouvi falar a uns conhecidos dos seus aparelhos de rádio. Quase sem perceber, levei o assunto ao terreno espiritual. Temos muito
fio terra demasiado e esquecemos a antena da vida interior. Esta é a causa de que sejam tão poucas as almas que mantêm um trato íntimo com Deus. Oxalá nunca nos falte a antena do sobrenatural. 511. Minúcias e trivialidades às quais nada devo, das quais nada espero, ocupam a minha atenção mais do que o meu Deus? Com quem estou quando não estou com Deus? O que tem ocupado o seu tempo? O que deveria ocupar o seu tempo é Deus. Que bom que você está aqui agora, porque esse programa é você querendo ocupar o seu tempo com Deus. 512. Diz-lhe: Senhor, nada quero além do que tu quiseres. Não me des nem mesmo aquilo que te venho pedindo nesses dias, se me afasta 1 milímetro da tua vontade. Então, se o que eu te peço me afasta 1 milímetro da tua vontade, não me dê. Será que você tem coragem de falar isso para Deus? Eu quero fazer tua vontade, Senhor. E se eu estou pedindo alguma coisa que me afasta 1 milímetro da tua vontade, não me des. Eu não quero nada além do que tu quiseres. Gente, essa deveria ser a nossa oração. Eu só quero o que o Senhor quer. Eu só quero o que o Senhor quer. Porque tudo que o Senhor quer é o melhor para mim. 513. O segredo da eficácia reside em seres piedoso, sinceramente piedoso, assim todo o teu dia transcorrerá com ele. 514. Propósito: frequentar, se possível sem interrupção, a amizade e o trato amoroso e dócil com o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, morar na minha alma, ser amigo do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, morar na minha alma. 515. Repete de todo o coração e sempre com mais amor. Mais ainda quando estiveres perto do sacrário ou tiveres o Senhor dentro do teu peito. Que eu não te evite, que me invada o fogo do teu espírito. Que eu não te evite. Sabe, vamos na vida de marido e mulher, casados. Eles se amam. Mas na vida de casado, às vezes acontece que um evita o outro. Um evita conversar com o outro. Um evita abraçar o outro. Então é triste, né? Quando os dois se decidiram se amar, mas há momentos na vida que eles se evitam. Até mesmo sexualmente. Um evita o outro sexualmente. Ou seja, é as fraquezas do amor. Que com Deus não sejamos assim. Que quando Deus nos procurar, que nós nunca o evitemos. (516) Queima-me com o fogo do teu espírito, clamas. E acrescentas: é necessário que a minha pobre alma recomece quanto antes o voo e que não deixe de voar até descansar nele. Acho ótimos os teus desejos. Vou pedir muito ao Paráclito por ti. Vou enviá-lo continuamente para que se instale no centro do teu ser e presida e dê tom sobrenatural a todas as tuas ações, palavras, pensamentos e anseios. 517. Ao celebrares a festa da exaltação da Santa Cruz, suplicaste ao Senhor com todas as veras da tua alma, que te concedesse a sua graça para exaltares a cruz santa nas tuas potências e nos teus sentidos. Uma vida nova, um cunho para dares firmeza à autenticidade da tua mensagem, todo o teu ser na cruz. Veremos. 518. A mortificação deve ser contínua, como o bater do coração. Assim teremos domínio sobre nós mesmos e viveremos com os outros a caridade de Jesus Cristo. Que bonito, né? A caridade, a mortificação deve ser contínua.
Então nós devemos ser constantes na mortificação. Igual a batida do nosso coração. A batida do nosso coração, ela é constante porque se o coração parar, a gente morre. Então a mesma coisa, se a mortificação parar, a sua vida espiritual também morre. Você está entendendo? Todo tempo temos que nos mortificar. Enquanto estivermos nesta terra, teremos que nos mortificar. Ou seja, fazer morrer os desejos pelos prazeres deste mundo. Fazer morrer os desejos pelos prazeres mundanos. Minha gente, o programa está já chegando ao fim. Eu vou ler apenas o último agora. 519. Amar a cruz é saber sacrificar-se com gosto por amor de Cristo, ainda que custe porque custa. Não te falta a experiência de que as duas coisas são compatíveis. Amar a cruz é saber sacrificar-se. É saber sacrificar-se com gosto por amor de Cristo. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que Deus te abençoe, foi uma alegria estar com você aqui, meditando pensamentos tão preciosos de José Maria Escrivá. Eu me encontro com você na semana que vem, se Deus quiser. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.